Passamos à leitura. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale cada boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai, te damos graças neste momento pela palavra que acabamos de ler, que na verdade é o centro do Evangelho, é aquilo que todo homem deve saber e também confiar para ganhar vida e vida com abundância. Então ajuda-nos, ó Pai, a perceber esta palavra e também a aplicá-la em todas as situações e em toda a história da nossa existência. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém. Hoje vamos abordar o tema dividindo em 3 grandes pontos que serão em forma de perguntas. O primeiro ponto será qual é a nossa dupla posição diante de Deus, conforme o texto que acabamos de ler. A segunda parte, a questão será o que é a justificação e como Deus justifica o pecador. E por fim, vamos abordar o outro subtema que diz como Deus, sendo justo, pode justificar ou inocentar o culpado. Então nós temos essas 3 perguntas, grandes perguntas, que vão orientar a nossa abordagem do tema Somos justificados pela graça por meio da fé. Qual é a nossa dupla posição diante de Deus, conforme os nossos primeiros 2 versículos, 19 e 20 de capítulo 3. Esses 2 versículos colocam-nos diante de um tribunal de justiça onde Deus é juiz, mas não um juiz moderno, e sim um rei juiz. Todos nós sabemos que na antiguidade havia reis soberanos que tinham o direito de dar a vida ou de manter alguém em vida, ou então o direito de matar. Deus é visto aqui como aquele rei juiz que decreta a vida ou morte dos seus súditos ou servos de acordo com a conduta que esses servos têm na lei ou diante da lei. Assim, segundo esses 2 versículos, toda a humanidade, todos nós, independente de raça, independente do sexo, de posição social ou econômica, toda a humanidade posiciona-se diante de Deus em 2 sentidos. O primeiro sentido tem a ver com a questão de que todos nós estamos debaixo da lei, ou seja, nós somos sujeitos à lei. A lei de Deus pode ser resumida em amar a Deus e ao próximo. Para aqueles que leem a Bíblia ou têm esta simpatia com o texto bíblico, já devem ter ouvido dos chamados 10 mandamentos comunicados ao povo de Israel. Na verdade, esses 10 mandamentos se resumem apenas em 2, como nós dissemos: amar a Deus e ao próximo. E essa lei, Deus impôs não só aos israelitas. A lei do amor a Deus e ao próximo, Deus impôs a toda a humanidade
conforme o Romanos capítulo 2, que não vamos abordar hoje. Para os israelitas, essa lei foi expandida nos seguintes termos: não adorem a nenhum outro Deus, só a mim. Não façam nenhum tipo de ídolo, nem adorem imagens. Não usem o nome do Senhor, o seu Deus, com falta de respeito. Lembre-se que o dia sétimo é um dia santo de descanso. Honre seu pai e sua mãe. Não matem, não adulterem, não roubem, não inventem mentiras sobre as outras pessoas. Não cobicem a casa, nem as propriedades e nem a mulher do seu próximo. Toda a humanidade é sujeita a obedecer às normas de vida e, na verdade, essas normas, quando elas são obedecidas, concedem uma vida longa e saudável à humanidade. A segunda posição que nós temos diante de Deus é a posição de culpáveis. O versículo 19 já mostra que toda a boca deve se calar diante de Deus. Olha, e todos os indivíduos que estão distribuídos em todos os cantos do universo, em todos os países, em todos os lugares, independentemente de suas posições sociais, todos os indivíduos são declarados, conforme estes versículos, culpáveis diante de Deus. O que é isso de culpáveis? Nós sabemos que culpável é uma palavra que vem da palavra culpa, que é a responsabilização dada a cada um por haver rompido o relacionamento com Deus por meio da desobediência à sua lei ou aos seus próprios princípios. Então Deus diz que todos nós nos encontramos em uma situação de culpa. Somos responsabilizados porque nós deixamos de andar segundo o desenho que Deus deixou da vida no mundo. Temos feito nossas próprias coisas conforme o próprio nosso juízo. Mas alguém perguntaria: como pode alguém ser declarado culpável? Com que base? Mesmo a pessoa que tem cumprido a lei, que tem sido obediente, tem vivido uma vida razoavelmente correta, será que essa pessoa também é declarado culpável? Olha, segundo esses dois versículos, toda a humanidade, todas as pessoas do mundo devem calar a boca. Seja filho de pastor, seja um Shem, seja um profeta, seja um Maomé, seja um Trump, seja um Papa, seja lá quem você for. Se você for uma pessoa humana, conforme esses dois versículos, você é culpado diante de Deus. Olha, aqui Paulo diz por quê? Ele diz porque a lei é apenas um espelho. Ou seja, ninguém pode ser inocentado, justificado pela sua própria obra ou pelas suas próprias obras ou justiça, porque na verdade a lei é apenas um espelho. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, a lei não tem poder de mudar um coração. A lei apenas pode mostrar a alguém a sua própria podridão, mas não pode dar a capacidade de ultrapassar as deficiências, as insuficiências, as misérias comportamentais, as orientações maldosas do coração. A lei não consegue transformar o coração. E a justiça diante de Deus não tem a ver simplesmente com comportamento correto. Muitas das vezes a gente vê pessoas dando esmola, pessoas obedecendo até mesmo leis do país, pessoas vivendo uma vida mais ou menos pacífica e tranquila. Só que, segundo esses dois versículos, a justiça de Deus não tem a ver com o comportar-se bem.
Mas, no fundo, a justiça de Deus tem a ver com a perfeição interior. Quando o coração está colado na lei, no seu sentido interior, quando o coração está conformado com a perfeição das exigências, o que tem a ver com a questão da motivação do coração. Ou seja, não basta fazer uma boa coisa. É necessário que você tenha motivações puras e perfeitas diante de Deus. E segundo esses dois versículos, nenhuma pessoa conseguiu no mundo ter uma perfeição naquilo que faz, do ponto de vista da motivação do seu coração. Cada um de nós faz o que faz, movido pelo poder, movido pela fama, movido pela busca das riquezas ou do dinheiro fácil. Cada um de nós tem razões suficientes, mas egoístas, para fazer alguma coisa que seja boa, ou que aparentemente é boa diante dos homens. Mas diante de Deus, todo homem deve calar a boca. Seja o criminoso, seja pastor, seja papa, cada boca diante de Deus deve ficar calada. Assim, meus queridos, a lei não é uma simples escada para se chegar a Deus. Também a lei não é uma ponte para a salvação. Ninguém pode fazer este percurso de obediência às regras da lei e alcançar a salvação de Deus. Porque a lei não tem a ver apenas com o comportamento exterior, mas também com o comportamento interior. A segunda pergunta que nós temos hoje diz o que é a justificação e como Deus justifica pessoas se todas as pessoas pecaram e são culpáveis. Então vamos trabalhar um pouco os versículos 21 a 25. Justificação é uma ideia do tribunal, é uma ideia de justiça. E justiça, neste caso, descreve uma qualidade da pessoa que leva uma vida correta e conforme a lei. Mas, na verdade, em termos bíblicos, há dois sentidos ou dois tipos de justos. É justo aquele que faz tudo correto e que é moralmente bom. Respeita as leis de trânsito, dá esmolas aos pobres, não pratica suborno, não rouba, não adultera. Essa pessoa é de facto justa. O segundo sentido é que, podemos dizer, é justo aquele que não só faz boas coisas, como também o seu coração está perfeito em cumprir a lei de Deus. Amar a Deus e ao próximo. Aquele que não adora nada em nenhum sentido e em nenhum segundo da sua existência. Não adora nada mesmo, senão a Deus. Aquele que não tem nenhum pensamento de maldade, de impureza sobre um homem ou uma mulher. Aquele que nunca, mas nunca mesmo cobiçou algo do seu vizinho, do seu colega, do seu patrão, do seu empregado, do seu amigo. Aquele que nunca teve inveja sobre os outros. Todo aquele que ama perfeitamente a Deus e ao próximo, ao ponto de até entregar-se para o bem do próximo, esse é justo. E alguém diria, mas Bila, há alguém no mundo que seja tão justo assim? Que tanto do ponto de vista exterior no comportamento, quanto do ponto de vista interior da perfeição e motivação do coração, seja justo. Há alguém no mundo que seja justo mesmo, nesse sentido? Olha, a passagem que nós lemos antes disse: toda boca se cale perante Deus. Independentemente da sua posição na religião,
na igreja, de todo o trabalho que você faz ou deixa de fazer para o bem de pessoas que te ouvem, se realmente você não é justo no interior do seu coração, em cada segundo da sua existência, saiba que Deus te declara culpável. Saiba que Deus diz: a sua boca deve calar-se. Porque Deus somente diz que é justo aquele que o é no interior, no seu coração. Mas o versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei. Esta é a boa notícia, pois que toda a humanidade é culpada, todo mundo está debaixo do pecado, como disse uma vez o profeta Ezequiel: a alma que pecar morrerá. Então todo mundo pecou e o salário do pecado é a morte, como diz Paulo. E então todo mundo é condenável diante de Deus. Por isso, a justiça de Deus não é algo que se alcança pela obediência da lei, mas é algo que se revela, é algo que se manifesta. Daí o versículo 21 que diz: mas agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei. Não era possível ser justo diante de Deus pela lei, mas agora Deus revela que Ele mesmo oferece a sua própria justiça perfeita a toda a humanidade, sem que haja necessidade de obediência da lei para se receber a sua justiça perfeita. Então Paulo diz: sendo justificados mediante a fé. Justificação é, pois, a sentença de Deus sobre, ou a sentença de Deus dentro do seu próprio tribunal de justiça, que declara que um pecador culpável seja considerado justo. Justificação é a declaração de que Deus considera justo ou inocente um invejoso, um ladrão, um adúltero, uma prostituta, um corrupto, um malandro, um hipócrita, seja religioso, seja branco, seja negro, seja saudável, seja doente, seja ignorante, seja sabe tudo. Deus declara justiça ou declara justa aquela pessoa que crê em Jesus Cristo. E esse ato de Deus, esse veredito de Deus, essa declaração que inocenta o culpável diante de Deus, na Bíblia se chama de justificação. Portanto, a justiça de Deus, que é perfeita, não é algo alcançada, é algo recebida por todo aquele que tem fé. Vamos aprofundar um pouco esta questão sobre as condições para alguém receber esse vestuário de justiça de Deus. Em outras palavras, como é que alguém pode ser justificado, mesmo sendo um autêntico pecador? Então temos 4 coisas aqui nesta passagem de Romanos capítulo 3, versículo 21 a 25. 3 pontos que trabalham as condições para se receber a justiça perfeita de Deus. Primeiro, é necessário que você seja um pecador. Olha, há pessoas que de facto são pecadoras, mas elas não admitem que o sejam, porque são filhos de pastores, porque são axens, porque são profetas, porque praticam algumas ações que pessoas apreciam, porque fazem sacrifícios
jejuam 2 vezes por semana, porque oram publicamente pela nação, porque têm evangelizado todos os dias da sua vida, porque têm feito muita coisa. E essa gente pensa que não é pecador. De propósito, estou a salientar o ponto que Paulo colocou lá nessa passagem. A questão de que todo homem que quer ser justificado precisa de reconhecer que é pecador e, portanto, afastado da glória de Deus. Como diz Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da condição original da imagem de Deus. Todos pecaram e não têm esta comunhão e intimidade com Deus. Todos pecaram e não têm uma motivação certa de Deus para com Deus e também para com o próximo. E então, se o querido irmão, a querida irmã, precisa ser inocentado de todos os seus pecados, você precisa saber e reconhecer que você é pecador. A segunda coisa, há um meio para ser justificado, é a fé. É por isso que Paulo diz que somos justificados mediante a fé. E lembre-se, logo no versículo 21, ele diz: agora essa justiça de Deus se manifestou a nós sem a lei, ou seja, sem a necessidade de obediência da lei. A justiça de Deus é revelada, é colocada de bandeja a toda a humanidade. Mas somente aquela pessoa que tem fé, em outros termos, que confia e descansa nesse ato de Deus, nessa bondade de Deus, nessa graça de Deus, nessa oferta de Deus. Todo homem que confia e descansa naquilo que Deus fez pelo pecador, todo esse homem vai ser justificado, inocentado de todos os seus pecados. A terceira coisa tem a ver com a razão profunda da nossa justificação. Assim, o apóstolo Paulo, logo no versículo 24, 25, ele mostra que nós somos justificados pela graça. Em outros termos, a razão por que nós fomos justificados não se encontra no nosso esforço, na nossa obediência, não está nos nossos méritos. Nós fomos declarados justos, ou fomos dados essa justiça perfeita de Deus, não porque nós fizemos alguma coisa proveitosa em nossa vida. Diz o Isaías: as nossas obras são achadas como trapos de imundícia, coisas podres, nojentas, coisas que não valem nada diante de Deus. Por isso, meus queridos, se nós queremos a justificação pela graça, nós precisamos confiar que essa justificação não vem de nós, não vem de nossas forças, do nosso esforço, não vem de nada que nós tenhamos feito. Essa graça é o favor imerecido a uma pessoa que não é boa, a um rebelde. Alguém que cobiça a mulher do outro, alguém que inveja os bens de amigo, alguém que tem impurezas em todo momento, ou em alguns momentos, alguém que pratica coisas nojentas no escuro, sem ninguém o ver. Esta justificação é para toda a pessoa que realmente é pecadora e reconhece que não tem nada em si mesmo que seja proveitosa diante de Deus. É pela graça e nada mais. Não precisa o seu dinheiro, não precisa sacrifícios, não precisa jejuar,
não precisa fazer campanhas de orações no monte, não precisa dar dízimo, não precisa dar uma oferta espetacular ao seu pastor, não precisa escovar os sapatos do seu bispo, não precisa nada. Ser inocentado e aceite por Deus é algo que vem do próprio Deus, a partir do próprio Deus, com os recursos do próprio Deus, é tudo pela graça. Por fim, meus queridos, Paulo diz que essa justificação é mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Essa palavra redenção, para algumas pessoas, pode ser uma palavra estranha, mas é uma palavra retirada do vocabulário de escravatura ou de escravidão. Nos tempos passados havia proprietários de escravos que em algum momento eles tinham direito de vender seus escravos. E todo aquele que comprasse o escravo para o libertar estaria a redimir o escravo. Então é uma palavra que tem a ver com a libertação mesmo, com a compra, com o preço e por aí diante. Então, essa coisa de justificação não tem a ver apenas com a necessidade que nós temos como pecadores, não tem a ver apenas com o meio através do qual nós somos justificados, que é pela fé, não tem a ver apenas com a razão profunda que está em Deus, que é a graça, o amor de Deus, mas também tem a ver com um custo, um preço que se paga para que a inocência seja atribuída e declarada a mim que sou pecador. Então Paulo diz que esse preço é o sacrifício de Jesus, o sangue derramado do Filho de Deus. E isso aconteceu na história. Jesus, a sua cruz, é a exibição, é o espetáculo, é a cerimônia de exibição da justiça de Deus. É lá onde todos os nossos pecados foram punidos. E até os pecados de toda a gente que andou a pecar antes que Jesus morreu na cruz. Antes de Jesus morrer na cruz. É lá onde a justiça de Deus foi revelada contra os pecados de toda a gente que também anda a pecar até o dia de hoje. Pecados de Bila, que cometeu antes, que comete agora e que vai cometer amanhã. Em Jesus nós temos a cerimônia, temos o espetáculo, temos a manifestação, temos a exibição da justiça de Deus contra o pecado, mas para inocentar o culpável. Essa declaração de Deus de que eu sou justo, essa declaração que me torna justo, não é barata não, é algo que custou o sangue do próprio Filho de Deus. Por fim, meus queridos, o terceiro ponto: como Deus pode ser justo ao inocentar e aceitar o culpado? Em outros termos, um Deus justo pode dizer a um criminoso: você é inocente e eu o aceito? Parece uma coisa tão estranha. Como alguém que é perfeitamente reto pode dizer a uma pessoa que é desviado, pervertido, ofensor, como pode tornar esse ofensor alguém inocentado? Alguém inculpável? Como é possível isso? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo responde no nosso versículo 26. Eu me lembro de ter visto uma vez, em figura, é claro, uma estátua que está na Suíça, em Berna. Uma estátua
que é reconhecida como símbolo da justiça. Nessa estátua, vê-se uma balança, vê-se olhos vendados ou cegueira, vê-se também espada. São 3 elementos que nos ajudam a entender com profundidade o que é justiça mesmo. E podemos ver através desses 3 pontos como é que Deus justo provou a sua justiça e, portanto, é capaz de justificar o inocente. A balança é o símbolo de equilíbrio, de medida única, ou também de norma, de lei. Nós sabemos que a lei de Deus é santa, a lei de Deus é boa e a lei de Deus é justa. Em Jesus, meus queridos, nós conseguimos ver a balança de Deus. Jesus é o modelo que nós temos sobre o que Deus exige do homem. O que significa ser homem. A gente vê tudo isso em Jesus. Como nós podemos nos relacionar com Deus, como nós podemos tratar o pobre, como nós podemos tratar o religioso hipócrita, como nós podemos ajudar aquela pessoa que está doente, como nós podemos fazer tal e tal e tal coisa, como nós podemos morrer, como é que nós podemos obedecer com perfeição à lei de Deus. Tudo que significa homem e relacionamento com Deus e com homens, encontramos em Jesus. Jesus é a encarnação da justiça de Deus, é a manifestação e revelação da justiça de Deus, a balança. É ali onde eu me vejo que eu sou muito podre quando olho Jesus. Eu fui pesado na balança e fui encontrado em falta. Em Jesus, eu fui encontrado em falta. Mas também em Jesus, eu fui dado aquilo que eu não tinha, aquilo que me faltava, a justiça de Deus. A segunda coisa que nós vemos naquela estátua de que falei é a cegueira, que tem a ver com olhos vendados, tem a ver com a imparcialidade. Um bom juiz, todos nós sabemos, é imparcial. Olha, Deus que nos declara culpáveis, sem distinção, sejamos religiosos ou não, Deus nos declara culpáveis. Ele é imparcial. Deus que é imparcial, repito, carregou em Jesus todos os nossos pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. Da antiga aliança, desde Adão até o último dia antes da volta, do último segundo antes da volta dele mesmo. Todos os pecados da história da humanidade foram carregados sobre os ombros de Jesus. Deus fez com que a sua imparcialidade, o seu direito de nos condenar, fosse aplicado em Jesus. E isso é mais bem claro na outra coisa, que é a espada, símbolo de justiça como espada, que é espada. Não é somente a balança, cegueira, mas também espada. Ou seja, Deus decidiu punir os pecados dos violadores, de prostitutas, de todo o homem corrupto que pratica suborno, que todo filho desobediente. Deus decidiu punir todos os nossos pecados em uma só pessoa, Jesus Cristo. Assim, Deus é justo mesmo, porque Ele não deixou impune os pecados da humanidade. Pelo contrário, agradou a Ele
castigar o seu Filho por causa dos pecados nojentos de toda a humanidade, para que ele pudesse justificar e inocentar a todos nós que cremos. Quero terminar dizendo que todos os meus pecados já foram punidos e, portanto, eu não tenho pecado para morrer. Ele já pode me inocentar. Eu não tenho pecados que vão me conduzir à morte, porque os meus pecados foram carregados, punidos numa única só pessoa. Por isso que eu não devo me tornar salvador de mim mesmo, tentando fazer sacrifícios, babar profetas, andar atrás seguindo todos os ventos de doutrina da religião que se movem dia após dia. Eu não tenho pecados para morrer, porque Jesus carregou os meus pecados. Querido irmão, você precisa de ser aceito e ser inocentado por Deus? Só quero dizer, reconheça que você é pecador. Confesse os seus pecados. Admita que você é um ser miserável, um ser nojento no interior do seu coração, um ser maldoso, um ser estúpido, um ser pervertido, um ser totalmente idêntico ao pior criminoso que está na nossa melhor cadeia BO em Maputo, na Machava. Reconheça que você é igualzinho a ele. No seu coração, você já matou muita gente. No seu coração, você odiou muita gente. No seu coração, você tem rancor. No seu coração, você guarda perversão indizível. Reconheça que você é pecador. Segunda coisa, confie que o presente de Deus para a humanidade é suficiente para você. Esse presente é Jesus Cristo, que é a revelação da justiça de Deus. Terceira coisa, confie que só Jesus carregou os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Jesus substituiu a você na cruz do Calvário e Jesus trouxe satisfação diante de Deus para você. Deus está satisfeito por você se você crer nele. Se você crê, então saiba que Deus declara você justo. Amém.